E aí pessoal, beleza? Eu sei que no último vídeo eu prometi que eu iria trazer uma série de vídeos relatando um pouco mais sobre minha vida, de uma forma mais cronológica, de uma forma mais organizada. E hoje eu vim trazer a primeira parte dessa série de vídeos em que eu vou fazer um relato mais detalhado sobre tudo que aconteceu, os possíveis motivos que me fizeram chegar na situação atual que eu me encontro hoje e o motivo que fez eu passar por diversas situações em minha vida, por diversas coisas que aconteceram. Enfim, não quero me prolongar demais nessa introdução. Me perdoe os cortes e barulhos de fundo, que realmente de um lado, do outro lado da porta, minha família conversando, e do outro lado, na praça, tem os religiosos falando umas abobrinhas. Isso pode tirar um pouco meu foco, mas enfim, vamos lá. Eu vou começar falando em si não sobre mim, mas tem muito a ver comigo e com muitas pessoas. Eu creio que a vida seja como se fosse uma colcha de retalhos, em que a gente vai costurando esses retalhos ao passar dos anos. Desde pequeno, desde que a gente nasce ali, a gente vai costurando esses retalhos e tecendo uma colcha, carregando essa colcha. E essa colcha, às vezes, a gente carrega pelo resto da vida. Como se fosse um fardo, às vezes, ou às vezes pode ser uma coberta, uma coxa em si, que irá nos aquecer nos dias frios, nos dias difíceis. E nem sempre a nossa escolha como essa coxa será utilizada. Nem sempre a gente tem como escolher, essa coxa irá nos abraçar nos dias frios, ou essa coxa será um peso que a gente arrastará pelo resto da nossa vida e será muito pesado carregar. E, de fato, nossa vida não se faz sozinha. Independente se você mora sozinho, se você foi criado sozinho, independente, toda pessoa que passa por nossa vida, seja ela por melhor que seja, pior que seja, essa pessoa deixa um pedaço na gente e a gente deixa um pedaço nela. E como a gente irá reagir a tudo isso é bem independente. Esses pedaços, esses retalhos. Hoje, eu creio que minha coxa por sua maioria foi construída de retalhos ruins, de retalhos pesados, que fica bem difícil carregar essa colcha de retalhos e muito raramente ela consegue me trazer algum aconchego ou me aquecer nos dias frios. Hoje eu me encontro com 26 anos, passei quase 27, quase entre aspas, porque faço aniversário em outubro, 27 invernos quase, porque para mim não foram primaveras, poucas as vezes eu floresci. Enfim, eu creio que não tem muito como eu falar do final agora no começo, sendo que o final ainda vai demorar um pouquinho. Então acompanhe os vídeos, se inscreva no canal, dê o like para continuar acompanhando. Meu objetivo nem é conseguir likes ou aparecer, me vitimizar, nada disso. É passar para vocês às vezes, os motivos que levam as pessoas a desenvolver algum tipo de transtorno, como a gente é tratado por isso, nossas dificuldades, dores, nossas histórias. E não me vejo em si como o Alex, quem me conhece, como o Alex, mas sim como se eu fosse agora, aqui nesse momento, nesses vídeos, uma representação de todas as pessoas que sofrem alguma coisa. Sim, claro, cada pessoa sente de maneira individual, apesar de muitos sintomas serem parecidos, muitas situações serem parecidas, e garanto que a vida de cada um se dá um livro. Eu mesmo estava escrevendo um livro, estava na página 100 e pouco, acabei perdendo esse livro, o ânimo de escrever também, mas eu mandei o arquivo para uma amiga minha, eu vou ver se eu consigo recuperar. E nesse vídeo provavelmente eu trarei coisas que eu nunca falei abertamente nem para minha mãe nem para minha família. Então, vamos lá. Eu vou começar falando do meu nascimento e o que decorreu a partir disso. Eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 1991. Na verdade, minha vida já foi conturbada, eu acho, desde antes de eu nascer. Meu pai é alcoólatra, minha mãe 17 anos de idade, uma pessoa jovem.
sem uma estruturação na vida, sem ter uma condição financeira. E eu queria ter emocional de criar um filho. Então, a partir daí, quando eu nasci, eu fui criado pelos meus avós. Nessas partes da infância, assim, até os 6 anos, 5 anos, por aí, eu sei pelo que me contam. E, de fato, a história por partes, uma parte, outra parte, cada parte conta a seu modo. E da parte que eu lembro, eu só sei do jeito que eu vejo. Às vezes o jeito que eu vejo nem é de fato o que realmente aconteceu, mas a visão do que eu tenho daqueles fatos, eu creio que muita gente nem quis saber no decorrer dos anos. Como eu vi tudo isso, como eu vi minha vida, agora eu tô fazendo como se fosse rebobinando um filme e de como eu vi tudo isso acontecer. Enfim, vamos lá. Então eu fui criado pelos meus avós. Eu tenho poucas lembranças do meu pai na infância. Das poucas lembranças que eu tenho, ele estava alcoolizado. E muitas promessas. Promessas de me registrar no nome dele, de me assumir como filho. Promessas de pensão, promessas de do que ele me daria, do que ele faria por mim. E mesmo assim foram poucas as vezes. Lembro de uma vez que ele apareceu bêbado e me trouxe um chocolate. E foi só um chocolate, tipo, tá, a intenção poderia ser das melhores, mas eu precisava além de um chocolate, eu precisava de tudo aquilo que ele não dava, da presença de um pai, eu precisava de alguém do meu lado, eu precisava de alguém que segurasse minha mão, eu precisava de tudo aquilo que ele não foi pai. Ele não foi pai e muito mais à frente eu fui culpado por não ser filho. Vocês entenderão. E na casa do meu avô, as brigas entre ele e minha avó eram constantes. Eles não tinham um relacionamento muito amistoso. Eu creio que era até aqueles relacionamentos das famílias mais antigas que se arrastam por toda a vida, mesmo ambos não estando felizes. E essa dor acaba se refletindo também nas pessoas que estão ao seu redor, na sua volta, nos filhos, nos netos, as pessoas que convivem. Essa dor é passada de pessoa para pessoa, como se fosse uma carga hereditária assim horrível e dolorosa. E eu lembro que as conversas eram basicamente a base de gritos. E tanto que hoje eu tenho horror a gritos. Eles gritavam muito entre si, brigavam. Eu lembro. Desculpa. Eu lembro que era bem difícil o convívio, mas eu lembro de flashes. Eu não tinha muito convívio. Hoje que eu entendo um pouco mais sobre isso, mas eu não tinha muita ideia do que aconteceu. Eu era apenas uma criança. Bom, eu sendo criado pelos meus avós, minha mãe conheceu outro cara. Antes de eu nascer, ela já tinha separado meu pai. E ela conheceu outro cara e foi morar com ele. E fruto desse relacionamento nasceu minha irmãzinha, a Tainã. Ela nasceu, se eu não me engano, 2 anos depois que eu nasci. E aconteceu várias situações assim em que eram brigas entre minha avó e minha mãe, brigas entre minha avó e meu tio, meu avô e meu tio, por causa da minha avó aparentemente também tinha algum problema, alguma coisa. Hoje eu consigo perceber isso, eu tenho conversas com a minha mãe de situações que decorreram na época. E todo esse ambiente conturbado me causava muito mal. A falta do meu pai, tudo. Minha bisavó sempre quis separar meu avô da minha avó. E ela fazia tudo pra plantar discórdia. Inventava coisas, brigava muito, plantava muitas brigas e isso era horrível. Era muito ruim, era muito horrível. Depois de um tempo, minha avó queria muito que minha irmã viesse morar com a gente também. E algumas situações envolvendo o pai da minha irmã, que até hoje a gente não sabe se é verdade, ou porventura alguma questão de invenção da minha avó, ou
simplesmente porque ela imaginou que poderia ter acontecido algo que o pai da minha irmã poderia ter feito com ela, para tirar ela deles e ela também poderia morar com a gente. Enfim, o tempo passou e minha irmã veio morar com a gente. Eu não me lembro a certa idade que ela tinha quando ela veio morar com a gente, mas eu creio que ela já tem uns 4, 5 anos. E eu nem tô a fim de perguntar pra minha mãe. Mas enfim. Eu lembro que ela era minha companheira. Ela sempre estava comigo, a gente brincava, ia na praça. Era realmente uma relação muito boa e eu que me sentia muito sozinho, apesar de ter alguns amigos assim, tipo, na vila mesmo, vizinhos e outros amigos. Ela era minha companheira no dia a dia em casa, tudo. Eu realmente não me lembro de todas as situações, assim, sabe? É como se parte da minha história tivesse sido arrancada de mim, tirada de mim, mas eu lembro dela com aquele rosto. Eu lembro do rosto dela. Eu lembro das feições dela. Eu lembro de algumas situações, de uma vez que a gente foi lavar louça e acabou deixando a louça, um copo que a gente foi lavar. Esse copo a gente foi beber água e tava com gosto de sabão e a gente não sabia o que fazer. A gente colocou açúcar no copo pra ver se o gosto ficava melhor, tá ligado? Depois de ter lavado o copo. E o tempo foi passando e as brigas continuavam em casa, tudo isso. E minha irmã comigo, ela me ajudava a suportar um tanto essas ideias todas, tudo isso que acontecia. Meu tio, ele trabalhava viajando e ele conheceu um lugar no Paraná e ele foi pra lá trabalhar, né? Conheceu uma mulher e acabou engravidando essa mulher e eles decidiram mudar pra lá. Eles decidiram mudar pra lá. E meu avô, ele falou desse lugar, meu avô procurava tranquilidade, já estava aposentado, tudo. Decidiu ir pra lá também. Ele foi. Desculpa. Ele catou. Meu avô vendeu a casa em São Paulo e marcou. Marcou de lá já conhecer a casa que ele iria comprar. Foi ele e minha irmã. Cara, eu lembro certinho dela no carro me dando tchau assim, tá ligado? Me dando tchau, eu lembro do rosto dela como se fosse hoje. Seria a última vez que eu ia ver ela. Ela me deu tchau, com aquele sorriso. Não tinha ideia, cara, que ela tava indo nunca mais voltar. E pra mim hoje é como se me rasgasse uma das coisas. Eu acho que foi minha primeira perca, assim, tipo, eu já não me sentia bem com 8 anos de idade, eu tinha 8 anos nessa época. Mas foi a primeira perca, assim, que realmente me impactou tanto, que como se arrancaram uma coisa de mim. E ela foi. No caminho, ele deixou ela na casa da minha tia-avó. Ela ia fazer aniversário no dia 23 de março, no dia disso foi 2000. No dia 3 de março, eles foram, no dia 2, na verdade, no dia 3 eles foram no shopping. E na volta, o carro capotou, veio o caminhão de frente, minha irmã morreu, e minha tia, a avó também. E no carro também tava a filha da minha tia-avó, os filhos dela, o marido dela, e sobreviveram, mas minha irmã, minha tia-avó morreu. Eu perdi assim, cara, tipo, parte de mim. Desculpa, eu tava com o vídeo previsto de meia hora, mas eu não vou conseguir falar disso tudo agora.